Vamos lá, galera, então. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a criação da Organização Mundial de Saúde e a criação da ONU. É claro que eu falei aqui, ó, eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque o pessoal vai estar vendo isso em geografia e sociologia. Então vou deixar mais aí para as outras matérias falarem mais a fundo como é formado, né, a estrutura toda, aquela coisa. Só vou falar basicamente aqui para gente. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, principalmente aí, Estados Unidos, Inglaterra, França, a China, a União Soviética, esses países aí, que são as cabeças aí da ONU, eles vão criar uma organização das Nações Unidas. Vão criar agora um órgão internacional que tem como base evitar uma terceira guerra mundial. E durante muito tempo a ONU ela teve essa incumbência e até agora ela vem conseguindo, né? Cheia de problemas, cheia de defeitos, como toda instituição humana, entendeu? Mas que ela trouxe avanços em relação aos direitos humanos, assim, fora do normal, aí, em relação a direitos de saúde, com a Organização Mundial de Saúde, vocês vão estar vendo isso aí em sociologia, em geografia, o direito a uma água potável no mundo inteiro, esse tipo de coisa, é inegável aí que os direitos humanos trouxe isso. Vocês vão estar discutindo melhor isso aí. Então, em 1945, após o final da guerra, os países vencedores se unem para montar a Organização das Nações Unidas, a ONU, que formado pelos países capitalistas e socialistas, também que venceram a guerra. Dentro da ONU, você tem a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão responsável pela saúde no mundo inteiro, e ela vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, para acabar com essa ideia que teve do fascismo aí, a ideia de raça superior, de eugenia, que a gente veio falando aí em sociologia, a eugenia, o negócio da raça superior, para acabar com essa ideia. Agora todos somos iguais. Todos nós somos da raça humana. Aí, em sociologia a gente discute mais isso com calma, né? Esse conceito aí kantiano, de igualdade, que às vezes a pessoa fica, todos são iguais, então dá um saco de cimento para a mulher. Cara, não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, que nem você é igual ao seu pai, a sua mãe. Somos seres únicos, diferentes uns dos outros. Somos iguais em espécie, da raça humana. Aí discute Kant isso para a gente poder entender, mas aí aula de sociologia. Vou deixar esse conteúdo mais profundo aí para você discutir em sociologia. Tá? Então, só para a gente em história aqui, para a gente amarrar, final da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, e com a ONU, cria-se dentro da ONU uma lei que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ela tem como função, isso é importante a gente amarrar. Primeiro, a ONU tem como função evitar uma terceira guerra mundial. E vamos lá, André. O que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, tem como função? Duas funções. Primeiro, padronizar as técnicas de saúde no mundo. Então, a técnica de lavar a mão, a técnica de banho no leito, tudo isso aí é igual no mundo inteiro. Por quê? Porque é padrão da OMS, padrão da Organização Mundial de Saúde. Então ela padroniza a saúde no mundo inteiro. Outra, ela tem como função também obrigar,
cobrar, garantir que todo ser humano, que todo Estado, todo governo dê a todos os seus cidadãos, independente de cor de pele, de preferência sexual, de religião, todos os seres humanos, todos os cidadãos daquele país, que o Estado dê para ele as condições mínimas de sobrevivência, ou seja, que ele tenha acesso à saúde, que ele tenha acesso a uma água potável, que ele tenha acesso a esgoto, esse tipo de coisa aí. Aí vai ser discutido aí dentro, né, de sociologia, eu não vou me aprofundar nisso. Então, só para você ver aí, que só amarrando aí, então a ONU tem a função de evitar uma terceira guerra mundial. A Organização Mundial de Saúde, ela padroniza a área da saúde no mundo inteiro e garante o direito de acesso à saúde para todos os seres humanos, que é a função do governo, seja ele qual for, garantir esse acesso à saúde. E a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos, independente do seu país, da sua escolha sexual, da sua crença religiosa, da sua cor de pele, nós todos somos iguais. E os estados, os governos, devem nos tratar de maneira igualitária. Então, a mesma sentença do Chico tem que ser do Francisco. Não pode ter sentença diferente porque o cara é branco e o outro é negro, porque ele é homem, a outra é mulher, ou coisas desse gênero. O Estado, a justiça, ela tem que ser igual para todos. Se um crime foi cometido, aquele crime, a sentença é igual para todo mundo. Não interessa qual é a classe social, qual é a cor de pele, qual é a sexualidade ou religião. Aí é que está o negócio. Só para a gente entender, mas aí em sociologia a gente vai discutir isso de novo mais profundamente. Mas aqui eu tenho que amarrar o que eu vou cobrar. Então você entender aí que em história eu preciso disso aí. Fechamos até aí, gente? Beleza. Outra coisa que vai acontecer aí em 1945 é a criação do Estado de Israel. Então aí vai acontecer aí a criação do Estado de Israel. Aquela área ali, que era o antigo Império Otomano, ele é todo desfeito ali, aquela região é toda desfeita, e a organização da ONU, para poder reparar os danos aos judeus, vai criar o Estado de Israel. O Estado de Israel ele vai ser criado e vai ser dividido ali, aquela região, em 3 partes. Já vi internet gente falando em 2, não. São 3 partes, que no final vão dar em 2. Você vai entender aqui o porquê. Por isso que a gente fala 2. Mas então, fique esperto aí no que a gente está falando. Na verdade, eles vão pegar essa região, e vão fazer o seguinte. Eles vão pegar uma parte da região e dar para os judeus, aonde vai ser criado o Estado de Israel. A outra parte eles vão dar aos palestinos, que é um povo árabe, é um povo muçulmano daquela região. Então, uma parte é dado aos judeus, aos israelitas, os judeus, para formar o Estado de Israel. A outra parte é dada aos palestinos, que aí seria o Estado da Palestina, e uma terceira parte seria ali na meiuca, onde você tem Jerusalém, ali aquela área ali, seria uma região internacional administrada pela ONU. Então, aonde palestinos e judeus poderiam conviver ali em igualdade, e que seria uma região administrada pela ONU. Tranquilo até aí? Vamos lá. Só que nesse período acontece o que a gente chama de sionismo. O que é isso? Começa-se um discurso no mundo inteiro para que os judeus retornem a Jerusalém,
para ocuparem o território. Então esse movimento traz riqueza para dentro de Israel. E os Estados Unidos patrocina o Estado de Israel, que já nasce um Estado riquíssimo e super poderoso em relação aí, a armamento e tecnologia. O que vai acontecer? O Estado de Israel ele vai ser formado num dia, no outro dia os países muçulmanos em volta já declararam guerra contra ele. O que vai acontecer? O Estado de Israel ele vai entrar em guerra com todo mundo, vai ganhar todo mundo, vai invadir o território que seria o território que a ONU deveria administrar, já passou para a mão, né, de Israel. E hoje tem a briga aí que está rolando até hoje, é importante você falar com o professor de geografia, principalmente, das ocupações israelenses dentro de território palestino, que é ilegal perante a ONU, que terrenos é terreno dos palestinos. Os judeus vão para lá e montam condomínios. Essa ocupação ela vai acontecendo. Os caras vão para lá, compram um terreno grande, fazem condomínios, vão tomando conta. Quando você olha, já não tem mais palestino nenhum. Os israelenses, que são israelenses porque nasceram em Israel, e são israelitas porque são judeus, os israelitas já estão invadindo o território da Palestina. Daí homem-bomba, daí pancadaria, tudo acontece, porque os palestinos já não aceitam muito bem o Estado de Israel. E aí no Estado de Israel invadindo o território deles, aí o conflito. Que aí você entende agora que o professor de geografia vai discutir com vocês. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é invadida pela União Soviética e pelos aliados. E vai sofrer influência dessas duas partes, né? E vai acabar dividida em dois grupos, né? Em duas partes. A Alemanha Ocidental, apoiada pelos países capitalistas, pelos aliados, e a Alemanha Oriental, apoiada pela União Soviética, ou melhor, sobre a influência da União Soviética. Durante muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, há uma disputa muito grande entre os aliados e a União Soviética pelo controle da região, principalmente a cidade de Berlim. Então, com o tempo, essa disputa vai ficar tão acirrada que eles vão acabar dividindo a cidade em duas. E vai ser criado um muro, chamado Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele vai ter o início da sua construção em 13 de agosto de 1961. E vai dividir a cidade em duas. A cidade ocidental capitalista, que vai ficar sob influência de três países, França, Inglaterra e Estados Unidos, e do outro lado do muro, a influência soviética, ok? Então, durante muito tempo, né, a Berlim Ocidental, capitalista, Berlim Oriental, socialista, vão conviver. Muitas pessoas ainda vão passar do lado oriental para o lado ocidental. E aí, o que o governo soviético vai fazer? Vai, com o desenvolvimento do muro, e colocando guardas, cães, armamentos, todo mundo que tentasse pular, né, ou fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, pular o muro, fugir, era morto, né? Os soldados tinham autorização para atirar, né? E esse muro ele vai perdurar desde 1961 até 1989. Só com o fim da União Soviética, né? O fim do poderio da União Soviética e do socialismo no país, é que vai ter uma abertura na União Soviética e na Alemanha vai acontecer a queda do Muro de Berlim, tá? Então, de 61 até 1989. Agora nós vamos falar sobre a Revolução Cubana. Cuba, antes da Revolução de 1959, era governada por uma ditadura, a ditadura de Fulgêncio Batista, que era muito ligada aos Estados Unidos. E Cuba era um quintal norte-americano, né? E a população sofria muito nas mãos do governo ditatorial de Batista.
vai se formar um grupo liderado por Fidel Castro e outros revolucionários, inclusive o Che Guevara, que era um argentino, mas foi participar da Revolução em Cuba, e eles tomam o poder, derrubam a ditadura de Batista, né, e iniciam uma nova era em Cuba. Como o principal ponto era justamente acabar com a influência dos Estados Unidos, Fidel Castro e os revolucionários acabaram se aliando à União Soviética, né, e buscaram uma transformação através do socialismo. Então você vai ter uma influência muito forte do socialismo na Revolução Cubana. E isso acaba afetando na Guerra Fria. Primeiro porque os norte-americanos vão tentar invadir Cuba, né? E vai ser uma derrota, né, na Baía dos Porcos. Os norte-americanos vão tentar invadir Cuba, não vão conseguir. Vai ser uma derrota vergonhosa para o governo norte-americano, né, e uma vitória para a União Soviética, que junto a Fidel Castro evita um avanço norte-americano em Cuba, e para acabar com a Revolução Cubana. E mais adiante, a União Soviética, já através de uma estratégia nuclear, manda mísseis para Cuba, né, mísseis nucleares para Cuba. Ali Cuba está embaixo dos Estados Unidos, no pezinho dos Estados Unidos, ali perto da Flórida, e ali vai tentar instalar mísseis, né, que ficariam muito mais próximos dos Estados Unidos. Então, num possível ataque, né, em vez de mandar um míssil lá da União Soviética até chegar nos Estados Unidos, a União Soviética já teria mísseis ali pertinho, que praticamente em minutos já atingiria o solo norte-americano. Isso quase, essa questão, né, nuclear, a crise, melhor dizendo, né, dos mísseis soviéticos em Cuba, quase detonou a Terceira Guerra Mundial. Tá? Foi um dos momentos mais importantes da Guerra Fria. Porque os espiões americanos, quando souberam que estavam sendo colocados mísseis soviéticos nucleares em Cuba, mandou cercar Cuba e quase detonou uma Terceira Guerra Mundial. Ok? Para evitar esse confronto, né, a eclosão da Terceira Guerra, os soviéticos acabaram recuando e tirando os mísseis de Cuba. Né? Essa situação, esse momento emblemático aí ficou conhecido como a crise dos mísseis soviéticos em Cuba. Em 2001, eu estive em Havana, lá em Cuba, né? Eu fui visitar Havana, fui a um congresso de educação em Havana, onde eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né, a situação da cidade de Havana e de Cuba, e eu passei por várias ruas, né? Eu estive, por exemplo, numa feira, que é uma feira em Havana. Esse aqui é o centro, depois, é o centro de convenções Karl Marx, onde foi feita a convenção, né? Onde, inclusive, o Fidel Castro sempre vai dar palestras, né? Todo encontro acontece de 2 em 2 anos. Sempre em anos ímpares acontece esse congresso de educação e o Fidel Castro sempre vai lá para palestrar, né? Passa às vezes rapidinho. Aqui é a Praça de la Revolución, em Cuba, que é muito emblemática, muito importante. Aqui é o centro, nessa praça, né, Praça de la Revolución, que acontecem toda vez que Fidel Castro quer aparecer em público, né, eu queria, né, agora ele está morto, mas toda vez que ele aparecer em público, né, ele vinha para essa praça aqui e juntava uma multidão, né, muito grande, e ele palestrava. Pode passar. Eu aproveitei também para visitar, professor, né, para visitar uma escola em Havana. Realmente a educação lá, eu não visitei uma só não, visitei várias, né, e as escolas lá são espetaculares. Inclusive as pessoas falam assim, mas eles levam você para conhecer só as escolas boas. Não, porque eu estava passeando no centro, desavisado, quando eu olhei assim uma janelinha que eu encostei, as crianças estudando normalmente, parece uma casa normal, e as crianças ali estudando, você vê a estrutura, o quanto eles investem na educação, né, em Cuba, e também na saúde. Eu
Eu visitei alguns hospitais, eu visitei farmácias e gostei muito. Claro, todo sistema tem seus defeitos, mas na educação e na saúde eles estão de parabéns, né? Tanto que eu encontrei muitos médicos norte-americanos no hotel onde eu estava, em Havana. Eu conversei com muitos médicos canadenses, médicos norte-americanos que estavam ali. Eu falei, por que vocês estão fazendo aqui? Né? Aí eles falaram assim, não, nós viemos aqui para aprender com eles. Algumas áreas, né, oncologia, dermatologia, algumas áreas eles são top de linha, são os melhores do mundo. Aí eu até perguntei, mas como é que vocês chegam aqui? Porque na época que eu viajei, havia um embargo. O embargo era muito grande e era proibido você sair, por exemplo, dos Estados Unidos para viajar para Cuba. E aí eles me falaram que eles tinham que ir para o México, para do México eles conseguirem o visto para voar para Havana, para aí sim ter contato com os médicos lá e poder aprender. Tá? Aqui é uma praça em Havana, como é um país socialista, né? As igrejas sempre fechadas, religião proibida, e aqui atrás tem uma igreja, a catedral, bem aqui do lado da praça, e eu visitei e você não está fechada. As igrejas, religião proibida. Né? Depois que o Papa esteve em Havana, alguns anos depois que eu estive lá, aí passou a ter uma maior liberdade religiosa. Vamos lá, fofuchos, então, de novo. Vamos seguindo aí, já demos uma olhada aí na divisão das Alemanhas, né? Vimos aqui, agora com o professor Alex, vimos aqui também aí, ó, a Revolução Cubana e os mísseis em Cuba, né? Aquela discussão da União Soviética. Agora a gente vai ver aqui a Guerra da Coreia, entre as duas Coreias. Um macete que eu dou para os alunos aqui, que é importante, eu acabei ainda não falando isso. Nós falamos aqui no começo da aula que após a Segunda Guerra, os países que perderam a guerra, né, as regiões que foram derrotadas, elas foram divididas entre os dois modelos, entre os dois blocos. Aí a gente falou aqui, ó, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, vocês viram aí com o professor Alex. A gente vai ver aqui Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Aí eu até falei aqui, ó, durante um certo tempo, você tá ali com os dois governos até que houvesse um plebiscito, e depois desse plebiscito, esses países iriam se unir de novo, ou no sistema capitalista, ou no sistema socialista. Foi o que a gente acabou de falar, aí eu estou só relembrando. O que é importante aqui, que eu esqueci de falar com vocês, é um macete para você lembrar. É um macete que eu criei. Aí eu não sei se vai caber para você. Eu penso assim, ó, Estados Unidos é a América do Norte, e ele é capitalista. Então eu vou fazer o seguinte, se os Estados Unidos é a América do Norte capitalista, eu vou usar o contrário. Todo país do Norte vai ser socialista e do Sul capitalista. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. E lembrando aí que os socialistas eles são vermelhos e orientais, toda vez que eu falar um país oriental, eu estou falando socialista, falando país ocidental, eu estou falando capitalista. Então, a Alemanha oriental é a Alemanha socialista, a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista. Então, refazendo aí nosso macete, pensa sempre que os países do norte, eles são socialistas, e os países do sul, que foram divididos, né? Do sul, a parte do sul é capitalista. Os que são orientais, eles são socialistas, os que são ocidentais são capitalistas. Macete para na hora da prova, quando você ouvir falar Vietnã do Norte, aí tu, é capitalista ou socialista? Aí você pensa, os do Norte são socialistas, aí tu já Tem um macetinho aí para nossa prova, aí só para dando essa
olhada aí. Vamos agora aí para a Guerra da Coreia. Como nós falamos aqui, após a Segunda Guerra, os países foram divididos, inclusive a Coreia. A Coreia também é dividida. Ela vai se usar o paralelo 38, que é aquela linha que vocês aprenderam em geografia, com o professor de geografia. A Terra não é plana, mais uma vez, meu querido gafanhoto. Aí nós temos aí os paralelos e os meridianos. Então isso aqui é o paralelo 38. Usar o paralelo 38, que é uma linha imaginária, só para a gente poder aí, enquadrar o planeta e achar os pontos, né? Os locais. Então, usar o paralelo 38 para dividir aí as duas Coreias. É legal você dar uma olhada aí que você vê as duas Coreias divididas. A China aqui em cima, que a gente vai estar vendo na próxima aula, a formação da China comunista. Nesse momento aqui ela já está comunista. E Coreia do Norte, Coreia do Sul. Aí esse mapa é interessante, mostra pra gente aqui, 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul. André, o que acontece? Aí é importante você perceber, né, nesse processo aí, de que esses países eles não vão esperar mais o tal do plebiscito. É interessante, é importante a gente falar isso aqui. Nesse momento eu falo aqui, esquece lado, a gente está fazendo ciência, sabe? Então não tem, eu sou capitalista, os Estados Unidos é bonzinho, eu sou socialista, a União Soviética é boazinha. Todos os dois fizeram atrocidades, mataram, arrebentaram, passaram por cima de sociedades por interesses particulares, por interesses econômicos. Hoje, então, aqui você vai ver, o que mais você vai ver isso. Americanos e soviéticos fazendo caquinha, arrebentando o país, destruindo o país, tanto o lado capitalista quanto socialista, querendo se impor sobre o outro, não interessa a maneira que vai ser. Então, os dois fizeram atrocidade, não tem lado bom aí. A gente tem que ficar do lado de fora, olhando cientificamente. Então, a Coreia do Norte aí, ela vai invadir, ela vai querer dominar, sim, a Coreia do Sul. Então, aqui, dia 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte ataca, ultrapassa a linha da fronteira, invade a Coreia do Sul. Nesse momento, a ONU ela vai entrar, ela vai entrar aí, porque foi ela que fez a divisão. Então, a ONU ela entra com tropas para salvar a Coreia do Sul. Aí é que está o problema. Então é importante você... Você quer entender a Coreia do Norte hoje? Você vai entender agora isso aqui. Isso aqui gerou um grande problema. Quando a ONU ela resolve mandar tropas para salvar a Coreia do Sul, lembre-se que o exército da ONU, na verdade, é o exército de outros países. Vou dar um exemplo para você, o nosso exemplo. A ONU está fazendo um trabalho no Haiti. Quais são os soldados que estão lá? Soldados brasileiros. Você tem general brasileiro da ONU, com tropas brasileiras da ONU, entendeu? Então, na verdade, as tropas da ONU, elas são tropas de outros países, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Argentina. Esses países participam da ONU e todos eles mandam tropas para trabalhar para a ONU. Então, quando você agora entendeu isso, entenda que quem manda as tropas da ONU para ir salvar a Coreia do Sul foi os Estados Unidos. E secretamente, o bonzinho presidente americano Truman vai fazer o quê? Vai liberar para os militares americanos que estavam pela ONU matar todo mundo e usar arma química. Então vai haver a maior atrocidade
dentro da Coreia do Norte. Para vocês terem ideia, mais da metade da população coreana, da Coreia do Norte, ela foi assassinada pelas tropas da ONU, ou seja, as tropas americanas da ONU, que não foram, eles não empurraram só a Coreia do Norte de volta para a fronteira. Eles empurraram a Coreia do Norte de volta para a fronteira e invadiram a Coreia do Norte. Aqui ó, o mapa, para você dar uma olhada aqui. Ó. Então, quando começa, eles vão invadir e vão empurrar de volta a Coreia do Norte. E esse avanço das tropas da ONU, que na verdade eram tropas americanas, eles tacavam gás mostarda nas vilas, nas cidades, e matavam todo mundo, criança, mulher, entendeu? Eles não vieram, eles vieram para dizimar a população, matar todo mundo mesmo. Aí você entende o ódio que o norte-coreano tem dos Estados Unidos. Eles todo ano lá, eles lembram desse massacre e tem um ódio dos americanos, tem ódio da ONU. Aí você vai entender por que a ONU acabou levando aí de presente na bandeja isso aí. Isso deu muita confusão na época, porque a ONU jamais autorizaria utilizar armas químicas dentro de qualquer tipo de guerra. Pelo contrário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é contra a utilização de armas químicas. Então, Truman, secretamente, ele autoriza o exército americano, que estava pela ONU, a utilizar armas químicas. Fez uma atrocidade, foi tão feio o negócio pegou o fogo tão grande, isso foi parar dentro da ONU, entendeu? A discussão sobre isso, porque, primeiro, a ideia da tropa americana, a tropa da ONU norte-americana, era restabelecer as linhas de paz, e eles não fizeram isso, eles invadiram e não utilizaram armas químicas, que a China ela entra na guerra. Aí é o outro momento em que a China entra na guerra, expulsa as tropas americanas da ONU e restabelece a fronteira no paralelo 38. Então não foi a guerra, acaba indo para lugar nenhum. Ela retorna. Então é importante você perceber esses movimentos aqui. Primeiro, a Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, dominando, a ONU mandando tropas para salvar a Coreia do Sul. Aí essas tropas são americanas, secretamente o presidente americano, para querer acabar com o socialismo na região, ele manda utilizar armas químicas e matar todo mundo. Eles invadem, ultrapassam a linha e invadem a Coreia do Norte. Aí a China entra. Arrebenta com o exército da ONU e restabelece aqui. Em 1953 acaba a guerra aí da Coreia, restabelecendo a fronteira no mesmo lugar. Aí você tem até hoje aí, ó, a fronteira entre as duas Coreias, A Coreia lá do Norte, Coreia do Sul. Você tem uma ponte com a linha um trem que liga as duas Coreias, mas aí o trem só passa com a autorização dos dois governos. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir então. Vamos lá, fofuchos, vamos seguindo aí. Agora vamos falar sobre a guerra da União Soviética contra o Afeganistão, e já vou também falar sobre a guerra, porque está acontecendo ali tudo no mesmo período. E a guerra da União Soviética contra o Iraque, que vão surgir aí duas figuras importantes para a gente. Que a gente vai estar falando que é atual, e é importante a gente sacar isso. Guerra da União Soviética contra o Afeganistão e contra o Iraque. A guerra principalmente, vou dar ênfase aqui, a guerra do Afeganistão. Vocês vão ver aqui por quê, por causa
das consequências disso que estão rolando até hoje. Então ela ainda é mais forte. Ela acontece de 1979 a 1989. Então esquece essa data aqui, que isso aqui eu só peguei um mapa para você dar uma olhada na região para você entender. Então a guerra do Afeganistão, da União Soviética contra o Afeganistão, é de 79 a 89. 1979 a 1989. Que eu quero que você... Por que eu peguei esse mapa? Primeiro, para você entender, a União Soviética, olha aí, ó, a monstruosa União Soviética, a proximidade do Afeganistão fazendo fronteira com a União Soviética, aqui, ó, o Irã e o Iraque, olha aí, o Iraque, fazendo aqui também próximos, à União Soviética, e só relembrar aqui vocês uma coisa que nós vimos na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Nós falamos 2 vezes aqui. Essa área aqui é uma área rica em petróleo. A gente viu a Inglaterra vindo para cá na Primeira Guerra Mundial, tem uma parte do nosso vídeo, quem não lembrar, volta lá no vídeo para dar essa relembrada. Essa área aqui é cheia de petróleo, a Arábia Saudita, a briga por essa região aqui, aí isso aqui vira a parte do Império Otomano, aí nós vimos aqui, a Estrada de Ferro, Segunda Guerra Mundial, Berlim, Bagdá, ou seja, poder ter petróleo para a Alemanha. Então essa área aqui é importantíssima em relação a petróleo. Ela sempre foi uma área de conflito em relação ao petróleo. É o berço do petróleo, que é o combustível da sociedade, pelo menos até agora. Já está passando por uma outra revolução, mas a gente não vai nem discutir isso agora. Mas eu quero que você entenda a importância econômica do petróleo aqui desta região, a proximidade com a União Soviética e o interesse soviético em controlar esse petróleo dessa região. Vamos lá, tá lá o Afeganistão na década de 70, país capitalista, mas o capitalismo ainda do país classe média abaixo, bem parecido assim em relação à economia, o Brasil, Olha aí, as mulheres estudando, nas escolas, os homens, aquela cultura inglesa, da colonização ali da região pela Inglaterra, a liberdade, as mulheres de biquíni na praia, aquela coisa tranquila, uma coisa bem ocidental. Havia religião muçulmana, mas os muçulmanos eles não eram radicais, a grande maioria era de não fundamentalistas. Você tinha uma liberdade aí social. As famílias aí, as mulheres com as crianças no parque, brincando ali. Essa era a estrutura. Que era por quê? O país que vivia do petróleo, tal, com a proximidade do sistema capitalista, vivendo ali nesse sistema capitalista, alinhado com os Estados Unidos. Aí vem nossa queridíssima, entre aspas, aí, União Soviética, para resolver transformar o Afeganistão num país socialista, libertar o Afeganistão do jugo capitalista e transformar o Afeganistão num país socialista. Vamos trazer a socialismo para o povo oprimido afegão e aproveitar e dominar o petróleo dos caras. Sempre funciona assim, para os dois lados. A gente vai ter inocência de achar que os dois lados não pensam assim. Então chega aí as tropas soviéticas, vindo para o Afeganistão para dominar o Afeganistão em 1979 e transformar o Afeganistão num país socialista, que vai totalmente de encontro aos interesses norte-americanos na região.
Então vai começar o quê? Os americanos, principalmente aí no governo do presidente Jimmy Carter, ele vai fazer o quê? Secretamente a CIA vai começar a pegar dinheiro e armamento e investir num grupo rebelde dentro do Afeganistão para libertar o Afeganistão do jugo socialista. Só que acontece o seguinte, esse grupo que rebelde antissocialismo dentro do Afeganistão era uma galera barra pesada, chamada Mujahidins, ou seja, eles eram os fanáticos religiosos, os fanáticos religiosos aí, muçulmanos, os caras extremistas, esse movimento aí extremista dentro do Afeganistão. Então é esse grupo que vai começar a receber grana e armamento, Eu até botei aqui o mapa, voltando aqui, botei o mapa da invasão, a invasão do Afeganistão em 1979 pela União Soviética, e agora o presidente Jimmy Carter patrocinando esse grupo aí de mujahidins que são contra o sistema comunista, o sistema socialista que foi imposto pela União Soviética. Mas quem eles vão colocar na liderança? É um monte de fanático religioso, em tribos. Você tem aí a Al-Qaeda, tem várias, a Al-Qaeda vai ser criada aí, que eles vão fazer como? Eles precisam de alguém liderando. O que eles vão fazer? Eles vão pegar uma família que era milionária, rica no Afeganistão, dona de petróleo, e que perdeu tudo porque virou socialista. Então a elite rica no Afeganistão perdeu tudo, a família Bin Laden, essa família fugiu para os Estados Unidos, pegou toda a grana que tinha e fugiu para os Estados Unidos. Então eles vão pegar um jovem playboy, que inclusive era casado com várias mulheres, fazia orgias e coisas desse gênero, porque a história do Osama Bin Laden é a história de um cara de playboy cheio de exageros, com álcool e mulheres, só que vão pegar esse cara para liderar esse grupo de mujahidins. Ele se converte à religião e ele vai virar um extremista, igual aos caras, entendeu? Com dinheiro norte-americano e as armas norte-americanas e o apoio da CIA e da família Bin Laden, que inclusive até hoje mora nos Estados Unidos, a família Bin Laden, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o golpe nesse sistema socialista dentro do Afeganistão e vai instalar o Al-Qaeda lá com esse sistema aí muçulmano, que seria aí uma teocracia. Aí o Afeganistão fica dessa coisa aqui, passa para isso aqui. Olha aí, a sociedade acaba sofrendo perdas de direitos de liberdade, direitos humanos, por simples interesses econômicos da União Soviética e dos Estados Unidos, que, para se livrar da União Soviética, apoiou extremistas. Porque não estava preocupado com a sociedade afegã. Estava preocupado com o quê? Com tomar o petróleo. Vou botar um governo lá que controlasse o petróleo do Afeganistão e vendesse para eles. E que não vendesse para a União Soviética. Mesmo sendo extremistas religiosos. Até hoje os Estados Unidos invade os países que estão com petróleo,
Aí, ó, exemplo aí, vão lá, derrubam governos, botam novos governos, botam lideranças religiosas extremistas, transformam o país no caos e controlam o petróleo do país. Isso aí, até hoje eles estão fazendo, né? Parece que foi ontem, né? E aqui, né? Para a gente entender essa estrutura. Isso acontece. Então hoje, para você ter uma noção, o jornal Times, no 11 de setembro, quando o Bin Laden atacou lá os aviões, porque o que acontece? Os muçulmanos, eles são contra o sistema socialista, porque é ateu, e eles acreditam em Alá, então eles são contra o sistema socialista, e são contra os americanos também, porque são capitalistas, estão baseados no dinheiro. Então, para eles, não é nem a União Soviética e nem Estados Unidos. Então, o Osama Bin Laden, depois que ele expulsa a União Soviética, ele declara guerra contra os Estados Unidos. Olha aí. Aí você vê aí, ó, a liderança fanática, os extremistas, apoiados por Bin Laden, agora tomando uma outra posição contra os Estados Unidos. Tranquilo até aí, gente? Viu? Deu uma estirada boa aí. Agora tá faltando pra gente aí fechar essa matéria de Guerra Fria, falar sobre a revolução na China, com Mao Tse-tung, e aí a China virando socialista, e os socialistas dando golpe nos próprios socialistas com Mao Tse-tung. A gente vai estar vendo isso na outra aula. E vamos falar da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é mais complexa. Por que ela é mais complexa? Porque a gente tem que discutir a guerra lá, e discutir tudo o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Aí vem o movimento feminista, o movimento hippie, o movimento Black Power, todos esses movimentos aí dentro dos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. A gente fala que os Estados Unidos ele perde a guerra fora, ele perde dentro de casa, ele não perde lá na guerra. Os acontecimentos dentro dos Estados Unidos levam o próprio país a tirar suas tropas do Afeganistão. Mas aí é mais complexo, a gente leva um tempo, porque tem que explicar essas duas partes. Explicar esses movimentos, eles estão acontecendo no momento que está acontecendo a guerra, então a gente vai ter que perder aí um tempinho discutindo eles com mais calma. Então na próxima aula a gente fecha esse conteúdo aí, falando sobre a China comunista, as duas revoluções chinesas, e falando sobre a Guerra do Vietnã. Tranquilo? É importante só... E lembrando aqui, só para fechar, essa guerra aqui em 79, da União Soviética contra o Afeganistão, aí, vou lembrar, já no finalzinho aí, vai ocorrer a Glasnost. O que é Glasnost? O descongelamento, né? E a perestroika, que é a abertura. São os programas soviéticos da União Soviética de abertura. O que é isso? Em 79, a União Soviética já está se desfazendo. Então é importante a gente entender isso. Já começa o processo de falir da União Soviética. Ela está se degradando. Muitos dizem que essas guerras aqui nessa região gastaram tanto dinheiro, desgastaram o governo socialista, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Só lembrando aqui que eu lembrei disso, é importante a gente falar. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí esse pedaço. Então na próxima aula estamos vindo aí com a última parte aí da Guerra Fria, que a gente fecha o nosso conteúdo do bimestre. Gente, muito cuidado aí, a vacina está chegando, então nada de desespero, vamos continuar fazendo aí a nossa quarentena com muito cuidado, garantindo a nossa saúde, principalmente a dos idosos que estão próximos da gente, que nós amamos. Então muito cuidado aí, fiquem na paz e tamo junto. Fui!